E aí, pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar o nosso assunto dessa semana, eu quero pedir para vocês seguirem, se inscreverem no nosso canal, dar um joinha no vídeo e não esquecer de apertar o sininho aqui para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo, receber em primeira mão. Mais uma vez, o vídeo dessa semana não é um vídeo que eu tinha programado para agora, era um vídeo que até eu nem senti necessidade de falar sobre isso dessa forma que eu vou abordar essa semana, até porque nós já falamos sobre isso várias vezes aqui no canal. Inclusive, eu e outras pessoas fomos da campanha do Ministério da Saúde sobre esse tema do ano passado. Só que eu vejo que ainda assim o assunto não ficou muito claro. E eu acho que isso seja talvez por algumas nomenclaturas que deixam um pouquinho confuso o assunto para aquelas pessoas que não entendem, ou que não têm conhecimento, ou que estão recém começando a entender, a aprender sobre HIV e sobre AIDS. Eu espero que esse vídeo de hoje esclareça toda e qualquer dúvida sobre esse assunto, e é por isso que o vídeo dessa semana tem como tema: você sabia que o HIV pode ficar intransmissível? Eu tinha um pouco de receio de fazer um vídeo sobre esse tema abordando desta forma, porém eu tenho percebido que toda vez que a gente fala sobre indetectável, indetectabilidade, as pessoas não conseguem fazer um link com o vírus estar intransmissível. Por isso eu senti a necessidade de falar sobre isso, especificamente sobre isso nesse vídeo. Para que a gente compreenda esse assunto, eu vou falar rapidamente sobre CD4 e carga viral, que é algo que nós já falamos por aqui várias vezes, mas de uma maneira bem rápida. O que acontece? Nós temos o CD4, que nós temos que manter sempre alto para que a nossa imunidade sempre esteja forte. Quanto mais baixo o CD4, mais chances eu tenho de ser vítima de alguma doença oportunista. E quando eu deixo a minha carga viral zerada ou indetectável, o vírus que está dentro de mim fica intransmissível. Isso quem está falando não é eu, Léo, do canal Confissões do Soro Positivo. Isso quem está falando não é lá o João, do canal Super Indetectável. Isso quem está falando são todos os órgãos de saúde. Isso quem está falando foram pesquisas que foram feitas a nível mundial. Com isso foram realizadas 3 grandes pesquisas a nível mundial mesmo, com pessoas que vivem com HIV, que tinham um relacionamento com pessoas que não vivem com HIV. Ou seja, falando num grosso modo, de uma maneira que eu não gosto, mas para ficar bem claro. Pessoas que têm HIV e pessoas que não têm HIV. O que aconteceu? Nessa pesquisa se percebeu que em todos os casos em que a pessoa estava indetectável, o vírus ficou intransmissível. Chegou-se à conclusão que o vírus, quando está indetectável, ele é de fato intransmissível. Por isso que quando a gente fala de questão de sorologia, como foi num outro vídeo que foi muito polêmico, que o pessoal questionou muito sobre tem que contar, não tem que contar, sobre a sorologia, tá colocando outra pessoa em risco, tá passando HIV para todo mundo, só por egoísmo. Não, gente. Quando a pessoa está indetectável, o seu HIV é intransmissível. E por que eu falo o seu HIV? Vocês percebem que em nenhum momento eu digo assim: essa pessoa não transmite, essa pessoa ela não passa o HIV. Porque na verdade, a maioria dos casos quando se tem infecção por HIV, não é uma coisa proposital. As pessoas elas não fazem de propósito. Às vezes as pessoas sequer sabem que elas vivem com HIV. E a transmissão se dá de uma forma completamente acidental, às vezes por falta de prevenção, mas não de uma forma proposital. No momento que eu digo o fulano me passou HIV, dá impressão, dá toda uma carga de estigma de que aquela pessoa me passou de uma forma proposital, quando na verdade ela provavelmente também teve uma transmissão de forma involuntária e também de uma forma acidental. Por isso, por esse motivo, que existe uma boa parcela do movimento de HIV/AIDS que está tentando desvincular a pessoa como um agente de transmissão, como se ela tivesse culpa por essa transmissão, quando na verdade ela foi pega de surpresa, como eu fui pego de surpresa. Uma coisa que nós temos que deixar bem claro, e eu já falei num outro vídeo e vou repetir: por esses motivos, ninguém é obrigado a falar a sua sorologia. Ninguém é obrigado a abrir sua sorologia para ninguém. Porque nós temos que nos prevenir. Fica pensando assim, com quantas pessoas que nós tivemos uma relação sexual e essas pessoas sequer sabiam que tinham qualquer IST.
E às vezes nós perguntamos para ela assim, ah, tá tudo ok, não tem nada, e a pessoa diz, não, tá tudo ok, mas ela não sabe. Então eu não posso confiar completamente numa palavra, eu tenho que me prevenir. Eu tenho que fazer a minha prevenção. Eu tenho que combinar prevenções. Eu tenho que decidir como que eu vou me prevenir. Mas eu não posso jogar essa responsabilidade em cima de outras pessoas. Eu não posso querer que outras pessoas sejam culpadas por uma coisa que eu tenho responsabilidade. Eu respondo pelo meu corpo. Então não adianta ficar confiando apenas numa palavra de uma pessoa dizer assim, ah, eu não tenho HIV. Quando na verdade ela pode nem saber, entende? Eu não posso confiar nisso, não posso jogar tudo em cima disso. Eu tenho que ter controle das minhas formas de prevenção. E eu tenho que escolher elas. Hoje em dia tem várias, a gente já falou sobre isso várias vezes. Eu não posso jogar a responsabilidade da minha prevenção em cima de uma outra pessoa, porque eu estou fazendo aquele ato sexual junto com essa pessoa. Então a minha responsabilidade é compartilhada. Presta bem atenção que quando a gente fala sobre isso, em nenhum momento eu falei que é para transar sem camisinha. Eu estou falando para escolher a sua forma de prevenção. Em nenhum momento eu estou falando que é para transmitir HIV para outras pessoas. Não, eu estou falando para ter um sigilo de sorologia com responsabilidade. No momento que eu estou dizendo que as duas pessoas têm responsabilidade, eu estou dizendo que eu também tenho. De uma vez por todas, isso tem que ficar muito claro. Carga viral indetectável é a mesma coisa que HIV intransmissível. Se eu por acaso transasse com uma pessoa sem camisinha hoje, e essa pessoa se descobrisse com HIV daqui a alguns meses, com certeza essa pessoa não adquiriu o HIV em uma relação sexual comigo. Com certeza absoluta. Carga viral indetectável é HIV intransmissível. E para eu chegar ali, para eu poder ter isso, eu tenho que ter uma boa adesão ao tratamento. Claro que isso está relacionado também com outras questões, como uma boa alimentação, um bom acolhimento da família, um bom relacionamento social, cuidado com a saúde mental. Então são N questões que, junto do medicamento tomado da forma correta, junto com uma boa adesão ao tratamento, levam a ter uma carga viral indetectável. Por consequência disso, que além de trazer uma boa qualidade de vida, também deixa o HIV intransmissível. Eu espero que eu tenha esclarecido de uma vez por todas esse tema, que é um tema polêmico. Eu vejo que o pessoal tem muito medo disso. Eu tenho um pouco de cautela para falar sobre isso, porque eu não quero deixar pessoas que vivem com HIV como vetores, mas eu estou percebendo que se não falar dessa forma clara, as pessoas não vão compreender. Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Até semana que vem.